Boa noite. Está começando mais um programa O Livre pela Band MT TV Cidade Verde. Hoje eu terei a companhia dos entrevistadores Gabriele Chimanowski e Bruno Abud, ambos jornalistas do site O Livre. E o entrevistado da noite é Haroldo Maciel, professor Haroldo Maciel, que é formado em letras, mas é sobretudo, porque disso iremos tratar durante o programa, especialista em estatística e previsão de terremotos. Haroldo, quando é que você começou a se interessar por terremoto? Você ainda era criança, você já era adulto, e por que isso te interessou? Bom, logo depois do terremoto do Japão, uma conversa informal... Quando foi? Foi em 2011. 2011. Uma conversa informal com amigos. E então o pessoal começou a falar, puxa, não existe nenhum modelo de previsão, a ciência anda tanto em outras áreas, aí parece que está emperrada. E foi mais ou menos um desafio. Eu falei, mas será? Mas até então você não tratava disso? Nunca. E assim, acompanhava as notícias, né? Então, lógico, muita gente atribuía isso a um ato divino, castigo de Deus, coisa que você... E eu fui ver isso, imprimi aí, tem um site, é o EMC do Mediterrâneo, ele tem ali todos os terremotos que aconteceram até hoje, e em tempo real é possível seguir isso. Eu baixei esses arquivos de 2004 a 2010 e comecei a perceber correlações. No começo eu achei que eu estava louco, mas eu falei, bom, né? E acabou que, resumindo... Quem pensa primeiro sempre é considerado meio louco, mas nós vamos provar durante o programa aí que é tudo muito lógico. Eu queria entender um pouco como foi sua chegada aqui no estado, né? Certo. Você veio do interior de São Paulo e eu sei que passou aí por muitos anos numa universidade, né, particular, sendo técnico de áudio. Eu queria te contar essa trajetória até se formar, né, até chegar aí um homem que prevê terremotos. Você é de Lorena, Sou né? de Lorena, né? Eu sou nascido em Lorena, Vale do Paraíba, São Paulo, né? E eu cheguei aqui há 22 anos. Né? E a minha trajetória foi assim, eu fui convidado para vir para cá mexer na parte de estúdio de gravação, de disco. Então eu gravei músicos da terra como Estrela d'Alva, 2A1, tudo no Estúdio A. Vim a convite do Valdevino de Amorim, é um dos pioneiros aqui, né? Tem o Magrão do Roupa Nova que montou os estúdios aqui e tal. Eu fui convidado para vir. E esse Amorim me ingressou na Universidade de Cuiabá. E eu comecei como áudio, depois como editor de vídeo. E aí, depois dessa guinada dos terremotos, o professor que me atendeu lá em Brasília disse que eu tinha que fazer um curso. Ou seja, minha vida mudou em 6 anos, de maneira que eu fui para a universidade. Eu tentei fazer geologia, mas tive alguns problemas, né? Os caras não me aceitavam e eu acabei fazendo um curso que seria rápido e eu tinha que estar matriculado para ir para um congresso fora do Brasil. Então eu acabei fazendo letras e para também melhorar o salário, né? Que era muito baixo e ser professor não é tão bom, mas já era melhor do que eu já tinha. Por que não te aceitaram na geologia? O que aconteceu? Você propor uma ideia que nunca foi escrita, eu acho que é um dos grandes erros da ciência é isso. Para você propor algo novo, alguém tem que ter escrito sobre ela, então você nunca vai propor nada novo. Você vai chegar lá e se você não tiver como citar alguém que já tenha dito aquilo, isso aí fica como inverdades ou mera empirismo, né? E então, quando os caras falavam assim, ó, tem um cara aqui, Haroldo e tal, né, ele vai matricular aí, você dá uma... Cara, esse cara é doido. Você ouvia isso, né, de alguns professores aí. Eles diziam isso com base na sua tese de previsão de terremotos. Base na minha... Vou chamar de... Na época era especulação. Como que deveria funcionar a ciência? A ciência é embasada em observações, e você faz milhares de pesquisas e você constata, e você tem que publicar isso. Se você não publicou, é empirismo. Né? Você nunca publicou? Eu publiquei na Califórnia. Depois você publicou? Sim, publiquei. No mesmo ano que eu propus, né, eu fui para os Estados Unidos, a convite do professor Jorge França, que também não acreditava em mim. Quem é o professor? Dr. Jorge... Para quem não conhece. Dr. Jorge Sand França, na época ele é responsável pelo OBIS, Observatório Sismológico de Brasília, e professor residente ali, né? Então, assim, tem 2 PhDs e tal. E ele enfatizava que aquilo não era verdade na rede. E o Dr. Alexandre Schumacher, do Instituto Federal, ele conseguiu que ele me aceitasse por
para poder expor o material lá. E eu fui para ficar um dia e fiquei 2 dias lá. Eu queria agora que você mostrasse como é que é possível prever terremoto. Qual é a fórmula que você usa? Bom, eu começo dizendo que uma vez que os cientistas dizem que a cada 20 anos ou a cada 30 anos, você está dizendo aí então que já existe um ciclo. Só isso já seria suficiente. E é sempre assim, tem um Sim, ciclo, eles exatamente. se repetem. Eu acredito que esse ciclo ele não é um ciclo totalmente perfeito. Por quê? Porque se a Terra é elíptica e o Sol tem alteração no eixo, quanto mais perto do Sol, mais rápido esse ciclo. Então tem essas variações. Claro, não tem a certo. precisão absoluta. Mas esse ciclo acontece. Só isso já seria suficiente. Só que eu fui buscar na estatística a ideia de quanto em quanto tempo existe essa repetição. E aí eu descobri que existe um padrão e que não só tinha uma repetição, mas que, por exemplo, quando tem um terremoto em Chiapas, no México, vai sempre ter na costa central. Ele tem uma rota. Exato, uma rota. O nome inicial era isso aí, Rota de Máximo, por homenagem ao meu pai. E ficou isso durante muito tempo. Só que era considerado especulação por todos os cientistas do Chile. Eu mandei uma carta para o presidente, fui respondido. O presidente do Chile, na época, ele me respondeu com a carta do gabinete, quando eu disse que em 7 dias ia ocorrer um evento de aproximadamente 6.8, 7.0 em Valparaíso, que é o lugar onde está o Senado. Você prevê, inclusive, a intensidade, Sim, a força do porque terremoto. tinha acontecido um 6.8 em Chiapas. Então, essa teoria de que quando acontece em Chiapas, acontece na costa central do Chile, eu precisava comprovar isso. Então, um cara da TV, chama Salfati, se você me enviar, eu vou publicar esse material. Eu falei, beleza. Então, eu fiquei esperando por 1 mês, 2 meses, até que, finalmente aconteceu um 6.8 lá. E aí, o que aconteceu? Eu mandei para ele e ele divulgou na televisão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E as outras TVs, todas as TVs, chamavam geólogos, geofísicos, para dizer por que não iria acontecer aquele evento na noite de domingo, então. E aconteceu. E aconteceu. E aí, na segunda-feira, foi com 15 minutos de atraso, os caras não esquecem isso. Às 0h15 da segunda-feira, o telefone já começou a tocar. E aí eu tive 24 horas para poder me preparar, arrumar mala, chamar amigos que falassem o espanhol e ir para o Chile, debater com cientistas, com os mesmos que disseram que aquele evento não iria acontecer. Seu método ele é o único que consegue antecipar em até 7 dias, né, a ocorrência de um evento, né? Como isso funciona? Funciona assim, quanto mais forte, quanto maior o grau, a magnitude, demora mais tempo. Então assim, não é o terremoto que migra, mas é algo que toca baixo, que está caminhando livre, baixo das placas, que pode ser mensurável e que tem aí a distância, sabe? Isso é o que dita aí onde ele vai ocorrer. Então, uma vez que eu determinei que se ele aconteceu em Chiapas, ele acontece em Valparaíso, eu não preciso mais fazer cálculo. Aconteceu um 6.0 lá, 7 dias. Isso foi em que ano? Isso foi em 2012. E vai acontecer de novo quando? Se você me perguntar do próximo terremoto, nós estamos nesta região. Na região do Chile. É. Bom, aconteceu um terremoto nas Ilhas Kuril faz aproximadamente 20 horas. Então, 20 horas? 20 horas. Nas próximas 14 horas, então, ele Nós acontece... estamos conversando no dia 21 de abril. De abril. Então, ou seja, entre o dia 20, no final do dia 22 de abril, nós temos um evento que pode estar tocando aí a costa sul do Chile com magnitude igual ou superior a 5.5. Por quê? Porque já foi feito um pré-estudo e todas as vezes que toca a Ilhas Kuril, toca o sul do Chile, chama Aysén, né? Todas as vezes que toca Chiapas, toca a região central. E aí eu tenho artigos publicados em Portugal, sobre o terremoto da Itália, que poderia ter sido facilmente evitado. Esses mais recentes. Exatamente. Eu tenho conversas com pessoas de Portugal. O último sismo que eu enviei, posso te mostrar também, está uma conversa com uma menina que é chilena, na Turquia, sobre um evento de 4.9 que aconteceria hoje. Eu conversei com ela 3 dias atrás, esse evento já aconteceu. Na Turquia não acontece 5.0 todos os dias. Ele é entre 14, 30, 45 dias, um intervalo mais ou menos. Então como que você pode... Dizer que vai chover e que vai molhar é fácil. Agora dizer onde cada gota, essa aleatoriedade,
é que eu estou buscando na pesquisa. Agora, Haroldo, esse terremoto que você mencionou há pouco no Chile, ele foi o terremoto que te transformou numa estrela no país, né? Essa é conhecidíssima. Eu recebi uma carta do presidente Pinheira agradecendo e que eles estavam observando isso. Foi depois desse terremoto? Depois do terremoto. Assim que confirmou o terremoto, eu recebi essa carta. Eu tenho ela protocolada e tudo. Existem algumas imagens na internet em que você é recebido por multidões. Sim. Queria saber de você, um cidadão comum aqui no Brasil, como foi para você ter se tornado uma espécie de ídolo no Chile? Para mim demorou um pouquinho para acreditar. Então, assim, a sensação de não... Sabe quando a ficha não cai? A primeira sensação. A segunda sensação, euforia. E a terceira sensação, medo. Porque você começa a calcular que, assim como tem muita gente agradecida pelo que você está fazendo, tem muitas pessoas que poderiam estar ali para te matar, tentar contra a sua vida. Como se você fosse responsável pelo terremoto? Exatamente. Inclusive tem um filme com o Nicolas Cage que chama O Homem do Tempo, onde ele passa na rua, as pessoas jogam coisa nele. E esse é o ser humano. O ser humano tem aquele que absorve os métodos científicos e aí ele fala, não, esse cara está no caminho certo, e tem aqueles que apelam para o lado religioso e fala, só Deus pode. O governo chileno não passou a te consultar regularmente sobre o que pode acontecer? Você previu mais? Veja só, eu terremotos? Eu tenho 2,7% da população chilena me seguindo. 2,7%. O censo ainda não saiu. Seguindo? No Twitter, No Twitter, que é 392 mil seguidores. 2%, ou seja, 90% desses seguidores estão no Chile. Se eu pegar 90% desses quase 400 mil, daí cerca de 2,7% da população. Que Você passa as previsões para eles. Você passou alguma recentemente? Passei uma que foi confirmada há 3 dias atrás. Foi na capital. 2 eventos para a Argentina, que dos 10 países que estão me seguindo, os Estados Unidos é o terceiro e a Argentina é a quarta. E aí vem Chile, Peru, Estados Unidos, Argentina e Equador. Que também eu marquei o presidente da República na postagem do terremoto do Equador. Você errou alguma? Quando erra, a que atribuir o erro? Conta pra gente. Quando eu faço uma previsão, eu coloco assim, probabilidade. Tá? Então, a probabilidade, quando você coloca a probabilidade, já ajuda a tranquilizar as pessoas. E, segundo, que nenhum estudo ele é 100%. Tem algumas perguntas que até eu mesmo faço. Por que um evento, de vez em quando, ele atrasa? Estou buscando isso. Eu acho que se a gente... mas aí não é erro, né, Haroldo? Atrasou... A ciência considera como erro. Considera. Se você, por exemplo, você tem que dizer a hora exata e o local exato. Por exemplo, um tema que eu achei que de repente é relevante quando aconteceu o terremoto do Nepal, eu mandei um e-mail para um programa de televisão. Em que ano, você lembra? O Nepal foi em 2015, né? Foi em 2015. E esse terremoto, é até triste dizer, mas quando aconteceu esse terremoto do Nepal, eu fiquei apreensivo. Porque se ele parte para o Chile, ele ia passar dos 8. Esse até está no meu filme até. Aliás, depois vamos falar do filme, é um documentário. Okay. É um documentário. Tá. Então, quando acontece no Nepal e 28 dias depois ele acontece no sul do Japão, com a mesma intensidade do Nepal, eu mando um e-mail para uma televisão. É o mesmo fenômeno. Exatamente. O mesmo fenômeno causando os terremotos em pontos diferentes. Só que se você pegar o Google Earth, que é um programa que tem a Terra em 3D, e plotar o Nepal e o sul do Japão, você continua esticando a linha, ele dá uma cidade que chama La Serena, no Chile. Nesse momento eu chamo a TV, e aí já não era mais igual aquele terremoto que me deixou famoso, de 7.0. Eu ligo para a televisão e falo, as notícias não são boas, o terremoto do Nepal está migrando para La Serena, Coquimbo. Eu falei, então entra ao vivo. E aí aconteceu um 8.5 que devastou a costa de La Serena. Esse foi o meu checkmate para quem não acreditava. Porque daí eu não estava prevendo um 5, um 6, eu estava dizendo que existia o risco de um evento entre 7.9 e 8.4. Que é altíssimo. Não, teve tsunami. Eu tenho imagens de navios que foram levados a 80 metros praia dentro, acabou com a costa. Ela limpou toda uma vila de restaurantes. E o que a televisão fez? Eu, em agosto, falei, esse programa está ao vivo, ele foi postado no dia, foi dia 20 de agosto, dia 10 de agosto,
E no dia 16 de setembro, o terremoto aconteceu. Aí a televisão me levou lá para visitar o lugar afetado. E a recepção foi fabulosa. Gabriele faz a última pergunta do bloco. Relatando, né, tudo isso, eu queria saber se você considera esse serviço como uma utilidade pública. Olha, essa é a parte dolorida da minha vida. Eu comecei aqui, eu tive a ajuda dos amigos, que é do Gregório, do Schumacher, do André, que são professores das universidades. São eles são caras que eles viajaram comigo, né? E no começo, o que a gente acreditava é que isso talvez pudesse ser uma fonte de renda, né? E que daria muito dinheiro, porque não tem ninguém fazendo. Imagina. Mas aí você percebe que algumas dessas invenções, ela é tão de vanguarda que ela está à frente do dinheiro. Você não consegue provar para o patrocinador que isso... Mas aí quando eu fui para o Chile e vi o carinho com eu fui recebido, eu pensei de novo. Falei, talvez isso não seja uma coisa para ser cobrado. Vamos agora para um ligeiro intervalo. Voltamos já com Haroldo Maciel, especialista em estatística e previsão de terremotos.